Olá, meus amores! Mais uma aula aqui para o canal e hoje nós vamos fazer um lírio e nessa toalhinha vai ter detalhe de estêncil, por isso que eu risquei aqui a flor no canto direito, pode ser canto, é uma toalhinha de lavabo, tá bom? Pode ser canto esquerdo ou canto direito. Vocês vão ver aí como que ficou. Aí nós vamos iniciar, já adiantei aqui um pouco do fundinho, né? Uma folhinha, aí deixei aqui um pedacinho de fundo e mais uma folhinha, mas nós vamos trabalhar primeiro o fundo. Vou trabalhar esse restinho e já quero bater o stencil também antes da gente trabalhar a flor. Ou pode trabalhar a flor e bater o stencil depois, mas eu vou seguir essa sequência, tá bom? E para trabalhar esse fundinho, nós vamos trabalhar com tintas acrylex, os pincéis sempre Condor também, é uma toalhinha de mão da Dulles, tá bom? Eu vou iniciar com esse pituazinho da Condor 462, esse aqui deve ser o número 0. E nós vamos vir no pratinho com um pouquinho do erva doce. Pode ser o verde soft, pode ser o marfim. Eu venho com uma gotinha de água ou aquarela silk. Eu deixo essa textura um pouquinho mais molinha, porque vai me ajudar a penetrar bem no tecido. Eu vou tirar o excesso aqui mesmo no pratinho, olha, mas dá para tirar no paninho também. Aí, meus amores, eu venho esfumando em sentido circular e eu não encosto na folha nem no desenho com esse pincel, porque ele vai manchar tudo. E detalhe, talvez isso seja uma boa dica para vocês não marcarem. Eu pincelo, não é usando a pontinha do pincel, isso aqui gera caminho de rato. É carcando a mão para as cerdas se abrirem igual uma vassoura, assim, como se fosse estragar o pincel. É assim que eu gosto de fazer o meu fundo espalhar bem. Se eu faço esse pressionamento, eu consigo espalhar a tinta de forma mais uniforme. Tiro o excesso e olha como eu carco a mão, movimento circular, isso me ajuda a espalhar bem. Como a tinta é bem clarinha, talvez vocês não consigam enxergar a diferença, mas ainda dá, né? Aí, esses pedacinhos que sobra, como é muito próximo do desenho, aí eu pego um pincel, esse aqui é o 10 da Condor, cabo amarelo lixado, aí eu volto com a mesma misturinha, né? E consigo chegar próximo sem correr risco de manchar nossa folha ou manchar nossas pétalas. Observem que eu usei um pouquinho de cinza lunar para reforçar a nossa profundidade, só que eu não vou usar o cinza lunar puro, porque ele é muito escuro para aqui, porque eu quero, né? Então eu venho com 3 pelinhos, misturo no meu verde, no meu erva doce, eu venho aqui no cantinho, aperto e venho girando sem tirar o pincel do tecido, movimento circular, até você sentir que o tom está espalhando bem. Ouve o barulhinho do pincel? Significa que eu estou forçando bem a minha mão. Eu consigo fazer a tinta espalhar bem dessa forma. E nesse cantinho a mesma coisa. Eu vou pegar uma sujeirinha aqui também. Venho nesse cantinho. Carco minha mãozinha aqui próximo. Pegar mais um pouquinho. E espalho. Esse cantinho aqui, a mesma coisa. Não quero muito escuro. Vou pegar mais um pouquinho, porque já acabou. Cinza lunar, 3 pelinhos, misturo com erva doce.
e dou uma espalhadinha. Eu coloquei essa fita crepe por precaução, tá? E como eu vou trabalhar com stencil, pegar mais 2 pelinhos do cinza lunar. Já temos um fundinho. Esse pedacinho aqui vai ser bem escuro. Na hora que eu estiver fazendo a folha, eu faço. Aí agora a gente vai trabalhar os stencils. Todo mundo tem stencil hoje em dia, né? Tenho essa folha de caderno aqui, olha. Eu vou usar ela. E eu tenho essa frase, que eu não sei, olha só. Ela fica muito bonita também. Vou usar esses 2 stencils. Meus amores, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Vocês podem usar um outro stencil também, ou pode usar, colocar o risco no meio da toalhinha mesmo. Olha, ele tem isso aqui, tem isso aqui. Eu não vou usar as linhas. Aí eu tô pensando, aliás, eu vou fazer assim. Não sei se vai ficar bom, mas eu acho que vai. Eu quero esse detalhe e esse detalhe tá cortadinho assim, né? Aí você centraliza mais ou menos, eu acho que aqui tá bom. E aqui eu vou prender com a fita crepe, só para ela não ficar dançando enquanto eu pincelo, né? Olha só. E eu não vou pintar as linhas, só quero só o detalhe aqui, tá bom, meus amores? Parece que tá um tortinho. Não é assim mesmo, é a impressão que dá. Aí, meus amores, eu vou trabalhar a sombra com os mesmos tons que eu usei. Ou, de repente, você pode mudar um cena natural com sépia. Mas eu vou querer o mesmo tom que eu usei mesmo, tá bom? É, o cinza lunar para marcar, né? Vou usar esse pituazinho. Pega o meu pratinho. Mais um pouquinho aqui de erva doce. Já tá um pouquinho seco. Eu venho com a gotinha de água. Meus amores, eu não vou tirar o excesso. Por quê? Porque eu já vou iniciar nessas beiradinhas e observem que eu passo em cima da costura. Eu não sofro de toque, eu não tenho problema com isso. Eu não ligo. Tem pessoas que ligam, né? Então eu venho assim, ó, só para ficar mais suave quando eu entrar com cinza lunar. Vou vir com a sujeirinha aqui também. Pincelzinho em pé, é o mesmo pitozinho número 0. Pego meu cinza lunar, nem lavei o pincel, só dou uma trabalhada aqui, meus amores, olha só. Tiro o excesso no pratinho mesmo, no paninho. E eu vou vir em cima, em movimento circular, e vou trabalhando em forma circular, mesclando lá no meu erva doce. Olha só, pego mais um pouquinho e venho com a mãozinha leve. Eu gosto de trabalhar com a mão leve nesse momento para ter mais cuidado e não vazar, né? Por baixo, às vezes acontece, mesmo eu tomando todo esse cuidado, acontece de vazar. Mais um pouquinho. Pego mais sujeirinha. Dou uma seguradinha assim com a mão também. E venho esfumando. Eu tô achando que eu vou usar um pouquinho de sépia. E finalizo aqui naquele fundinho mesmo.
Não, eu acho que eu vou deixar só com cinza para ficar delicadinho. Vou voltar com mais um pouquinho de cinza puro, tira o excesso. Vou dar umas batidinhas para ficar mais escurinho. Vai segurando com o dedinho, porque ele vai levantando. Ih, saiu do lugar. Oh, Jesus amado. Isso faz medo, é um perigo sair do lugar. Vou lavar meu pincelzinho, seca no paninho, paninho sujinho mesmo, que a gente vai usando, né? Vou dar mais uma mescladinha aqui. Pronto, agora eu vou tirar ele. Ai, que lindo, gostei. Aí, a frase, essa mensagem, eu vou colocar aqui assim, olha. Aí, se eu colocasse esse pedacinho aqui, será que ia ficar cheguei? Eu tenho medo de ficar cheguei demais as coisas. Eu acho que só a frase vai ficar bom. Porque o menos é mais, não é, pessoal? Você centraliza. Para bater o nome, eu vou fazer com o sépia. Aí eu venho no pratinho, tiro o excesso. O pincel já está hidratado e bem sequinho. A gente tem que certificar, secar bem o pincel, aperta bem com o tecido, para ele não ficar encharcado, tá bom? Tira bem o excesso assim, olha, ou no paninho ou no pratinho mesmo. Segura bem, para não sair do lugar. Ver se está retinho, puxa mais um pouquinho para frente. E a gente vem fazendo um esfuminho. Não usa muito sépia, tira bem o excesso. Aí você, quando retirar, você vai ver se ficou bom ou não. Se ficou muito fraquinho, apagado, a gente volta e retoca. Pincelzinho em pé. Esse risquinho, não sei se faço, acho que vou deixar sem. Esse aqui, eu não gostei desse bicho aí, não. Ou faço ele, não sei. Esse stencil tá velhinho, já foi muito usado. A gente vai limpando e tem umas partezinhas que são tão fininhas que eles vão levantando, vão entortando. Quem tem seu stencil, cuide bem, porque esses stencils assim antigos, eles não voltam, né? Eles tiram de linha. Aí agora eu levanto. Olha que lindo, meus amores. E lá do outro lado, a gente poderia passar umas letrinhas também, mas eu não vou passar letrinha, não, vai ficar só aí. Agora deixa eu arrastar só um pouquinho para cá, para a gente já trabalhar aqui nossa folhinha. Essa folhinha, nós vamos trabalhar a base com o verde abacate, vamos sombrear com o verde pinheiro, reforçar a sombra com o verde pântano e a luz vai ser com verde kiwi e branco, tá bom? Para fazer a base dela, a gente pode usar um pincelzinho assim, ou de cabo vermelho mesmo, eu até vou usar ele para fazer a luz, do mesmo tamanho, número 10, ou 10 ou 8. Vocês vão decidir aí qual tamanho melhor para vocês trabalharem, tá bom? Aí, meus amores, eu pego bastante tinta assim, e eu vou começar por essa parte aqui. Essa flor, ela não tem uma luz direcionada, você tá vendo da direita, tá vindo da esquerda. Ela é uma flor que tem luz e sombra, e é isso.
E peguei o kiwi. É o verde musgo. Verde abacate. E aí, pessoal, já se inscreveram no canal? Quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, eu sou o Fábio Marques, professor de pintura, tá bom? E fico muito feliz com o carinho de vocês. Sempre leio os comentários de vocês. Compartilhe, comente sempre, curta, toca o sininho que é importante. Quando aparecer o vídeo novo, vocês vão receber a notificação, tá bom? E hypar vídeo também me ajuda bastante, tá? O YouTube entende que vocês gostaram, além da curtida ou do engajamento, né? E ajuda o canal a crescer. Ele mesmo compartilha o vídeo para pessoas que não são inscritas. Aqui é o verde pinheiro, tá bom, meus amores? No cantinho do pincel. Essa é uma folhinha facinha, não é complicada como aquela tradicional, não, que a gente costuma pintar. Pego no cantinho do pincel, né? Tá vendo? Apoio. E venho carcando a mão agora e espalhando bem a tinta. Eu vou pegar o verde pântano agora. E bem aqui vai ter um vãozinho aqui embaixo dessa forma. Aí eu completo com o verde pântano. Vou colocar 2 pelinhos do verde pântano aqui também, reforçando essa sombra. Pego no cantinho do pincel. Um pouquinho aqui também nesse cantinho. E esfumo. Vou lavar meu pincel. Venho dando mais uma esfumadinha. Pincelzinho limpinho. Agora eu vou pegar meu pincelzinho cabo vermelho e vou começar a luz no cantinho do pincel com o kiwi. Não precisa chegar na beiradinha, pode deixar a beiradinha mostrando o verde abacate, tá bom? Vou e volto nesse sentido. Do jeito que eu tô fazendo esta, eu fiz aquela outra. Na pontinha do pincel, agora essa parte de cá, olha, eu venho assim depositando a tinta, volto e vou mesclando. Esse pincel, eu amo tanto ele, é um pincel muito delicado, a gente tem que ir pincelando assim. Como as cerdas são bem flexíveis, ele deita bem, mas eu não chego a carcar, esfarelar ele igual eu costumo fazer com o de cabo amarelo e o pituá, tá? Senão a gente estraga ele literalmente mesmo. E quando eu falo estraga o pincel, não é para estragar ele, né? É só a forma de falar. Lavo o pincel e vamos iluminar com o branco. 2 pelinhos, eu venho em cima do verde kiwi e vai esfumando. Vocês estão vendo que ficou uma beiradinha escurinha aqui? Essa beiradinha eu gosto. Eu acho que ela fica bem legalzinha. E mais 2 pelinhos aqui também. Vou retocar mais um pouquinho.
E essa folha, meus amores, ela fica assim, é uma folhinha que não tem tanto remeleixo, né? Não tem tanto detalhe, ela é só assim mesmo. Vou pegar mais um pouquinho do verde pinheiro. Quero deixar essa ponta mais fininha um pouquinho aqui. Sabe aqui? Eu vou entrar bem pouquinho com verde pântano. Aqui tem um risquinho que o pincel não foi, mas ele tem uma leve acinturada bem aqui, olha, bem sutil. Prontinho. Para o nosso lírio, meus amores, eu vou usar esses pincéis aqui. Eu tenho esses dois de cabo amarelo. Esse é o 12 e esse é o 10. Tem um de cabo vermelho, número 10 também. Tem esse pequenininho aqui que talvez eu use também. Para o estilo, tem esse pincelzinho compridinho aqui, que é o 422000. Aí, nós vamos iniciar com esse pincel aqui, número 12, e pelo miolinho. O miolinho, eu vou começar com amarelo limão, e eu não vou começar daqui desse ponto, que aqui vai ser um verde mais escuro. Eu vou começar nessa posição, retinho assim o pincel, e eu vou fazer umas riscas, assim, ó, pressionando o pincel e soltando para cima. Pego mais amarelo limão na ponta do pincel e vou riscando dessa forma. Não precisa exagerar muito, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache, dois pelinhos bem na pontinha. Eu não vou chegar aqui ainda não também, eu vou vir assim, olha. E esse verde ele tem que parar antes de cobrir o amarelo limão totalmente. Mais um pouquinho. E agora, dois pelinhos de verde oliva, bem aqui naquele ponto que a gente deixou reservado. E eu não subo muito. Eu tenho que parar antes, mais um pouquinho, antes do amarelo, antes do verde pistache. Dessa forma, meus amores. Aí, agora eu lavo o meu pincel e nós vamos começar a trabalhar com o lavanda. Pode diluir um pouquinho com aquarela silk ou água mesmo. Eu vou deixar aquela textura que eu sempre trabalho as flores, sorvete derretido. Aí, meus amores, eu posso começar por qualquer pétala. Eu vou começar por essa aqui. Como vocês estão vendo na imagem pronta, vocês vão ver que onde fica mais pro tom do pitaia magenta, eu não levo esse tom. Pego mais um pouco. Essa partezinha aqui eu venho também. Eu acho que essa flor aqui, e aqui, meus amores, eu dou uma esticadinha, sujando o amarelo limão, sujando o lavanda, tá vendo? E essa borda eu vou deixar assim para eu trabalhar o pitaia e o magenta, tá bom? A gente pode já trabalhar, porque o magenta é uma cor que é linda, mas é uma cor estranha para se trabalhar, ela mancha muito. Então, eu tenho preferência em trabalhar com ela
molinha, a base do lavanda molinha. Aí eu venho com 2 pelinhos bem no cantinho. E aqui eu dou um apertãozinho e venho com a mão um pouquinho, eu aperto no início, solto para ir dando essa esfumadinha. Pego mais um pouquinho, aí eu venho nessa partezinha aqui agora, no cantinho do pincel, e vou dando uma espalhadinha também. O restante, meus amores, vai ser o pitaia, tá? E esse pitaia, a gente pode vir trabalhando ele nessa beiradinha, aí eu venho trazendo mais ou menos até aqui, e essa parte eu também esfumo. Pego mais 2 pelinhos de pitaia, volto ali na ponta. Eu estou usando esse pincelzinho de cabo amarelo, mas vocês podem usar o vermelho. Ali eu vou pegar esse pincelzinho menorzinho, que eu quero bem pouquinho, um retoque de pitaia bem ali. Mais um pouquinho de pitaia. Às vezes um pincelzinho menor facilita alguns detalhes. E venho fazendo isso. Agora vou lavar esse dispenso aqui. Vou lavar esse também. Seca bem no paninho. Aí nessa partezinha aqui, a gente dá mais uma esfumadinha. Dessa forma. Lavo novamente. Essa partezinha aqui, meus amores, eu preciso colocar um pouquinho de... Aqui tem uma luz. Então, eu preciso colocar um pouquinho da misturinha do lavanda, tá? Lavei e vou voltar com mais um pouquinho do pitaia. Já era pra ter posto aqui, é que eu esqueci. Onde vai ter luz, aquela luz com branco, a gente inicia com o lavanda. Essa parte aqui, pego bastante lavanda, carca bem a mão para fazer essa base. E eu venho espalhando e vou deixar ali uma falha nas pontas para eu entrar com o magenta e o pitaia. Eu posso trabalhar duas ao mesmo tempo, até tudo ao mesmo tempo, porque cada um vai ter o seu ritmo, né? E cada um tem o seu tempo. Então, se você consegue ter agilidade de fazer a base toda e antes que seque, vir com a sombra, mesclando magenta ou pitaia, não tem problema vocês fazerem ao mesmo tempo, igual foi o caso do hibisco. Vocês lembram? Aqui tem um crostinho de tinta, depois eu limpo. Aí com esse mesmo pincel, meus amores, eu vou pegar o meu magenta, não vou chegar até a ponta, aquela ponta eu vou deixar reservada, puxo um pouquinho. Eu não vou pegar mais tinta, já venho sujando essa parte, indo e voltando, o pincelzinho levemente pressionado. Acabou, agora eu quero pegar mais um pouquinho, eu senti que acabou a tinta no pincel e mais um pouquinho. E vamos dando a esticadinha. Agora, já posso pegar o meu pitaia na ponta do pincel, dou um apertão. Aí eu venho trazendo, meus amores, dando uma giradinha assim pra cá, a sujeira do pitaia. Olha só. E venho riscando com a mãozinha mais leve. Já vou vir para essa parte aqui também que leva o pitaia. Bem na pontinha ali onde ficou falhado. Dá mais uma esfumadinha. Aí eu venho
Continuo aqui meu contorno com a mãozinha um pouquinho mais leve. Podem pegar um pincelzinho menor, tá? Mais um pouquinho. E aqui eu vou dar umas esticadinhas também. Igual eu fiz com o magenta, eu venho com o pitaia também fazendo essas puxadinhas para cá. Mais um pouquinho. Agora eu venho para essa parte. Eu vou lavar meu pincel. Vou pegar o magenta, essa partezinha aqui. Observe que aqui ficou uma falhinha, vocês vão tentar reproduzir assim também aí no de vocês. Essa partezinha aqui, eu também entro com um pouquinho do magenta, sem chegar até lá o finalzinho, tá? E venho esticando. A mão não está tão leve nem tão pesada nesse momento. Agora aqui também, deixando esse espacinho para entrar com pitaia, porque o magenta ele é muito claro e transparente. Se eu preencho tudo, eu fico com dificuldade para escurecer por cima. Agora, meus amores, entro com o pitaia e venho puxando também. Ver bem onde está o risco. Aqui venho com pitaia, com a mãozinha mais leve. Essa partezinha também. Eu acho que eu vou trocar de pincel agora. Vou pegar esse menor, meus amores, o 10, tá? Ou o 10, ou o 8. Hidratei, sequei. Os pincéis podem ficar dentro da água pouco tempo, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos já tá bom. Aí a gente tira, deixa na mesa de ladinho, e eles já ficam bem hidratados nesse tempo, tá bom? Mais um pouquinho, eu vou entrar com um pouquinho do magenta. Esse pedacinho eu vou entrar com um pouquinho do pitaia. E o pincel sujo do magenta. É só, vou entrar com mais um pouquinho nessa parte com o pitaia. Aí, meus amores, enquanto isso ela vai secando um pouquinho, né? Mas não vai secar totalmente, porque dá tempo no meu ritmo, mas vocês já podem ir iluminando. Aí essa parte também venho aqui com a misturinha, né? E essa misturinha é bom por causa disso, porque você pode preencher todas as pétalas e, e ela retarda a secagem. A Aquarela Silk ajuda muito nisso. Quem não conhece, quem estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, o Aquarela Silk é esse produtinho aqui, ó, da Acrylex, tá bom? Aí, meus amores, nessa pétala, eu posso começar depositando a minha misturinha aqui. Estico. Essa ponta também vem com a misturinha do lavanda, sorvete derretido. E vocês vão observar que onde ficou em branco é onde eu vou entrar com a nossa sombra, que é o pitaia e o magenta. Eu vou aproveitar, já vou encher essa também. Vou encher as três porque dá tempo. Essa ponta deixa bem preenchidinho, não pode ficar mostrando o branco do tecido.
carcamão. Na beiradinha, toma um pouquinho de cuidado, tá? Pra não borrar assim, ó. Se borrar, você pega um pincelzinho úmido, você consegue limpar assim rapidinho. Essa aqui também vou começar por aqui. Venho aqui para o meio. Essa flor é bem fácil de pintar. É um estilo fácil de pintar, né? Ele é um lírio bonito. Gosto muito desses estilos assim, porcelanizado. Sabe esse coraçãozinho aqui? Eu também ponho um pouquinho de lavanda, diluidinho, né? Eu gosto de trabalhar com essa base assim mais molinha. Vou colocar um pouquinho aqui também, para depois eu dar uma luz ali, né? Então, onde ficou sem tinta, eu entro com o magenta, 3 pelinhos, e venho esfumando. Agora eu estou com a mão um pouquinho mais leve, não vou esticar tanto. Essa partezinha também, uma sujeirinha de magenta. Essa partezinha também, uma sujeirinha de magenta. Eu acho que eu coloquei pouco lavanda nessa parte. Vou até colocar um pouquinho mais aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho mais para a esquerda. E às vezes acontece. Agora aqui um pouquinho do magenta. Essa partezinha aqui é uma dobrinha que se formou aqui. Eu ponho magenta. Essa parte eu ponho magenta também, um pouquinho. Mais um pouquinho de magenta aqui também. E observem que eu ainda vou entrar com o pitaia. Por exemplo, agora eu venho com bastante pitaia nessa parte. Essa partezinha que parece uma língua, você pode dar uma esticadinha assim, meus amores, como se fosse formando uma nervura, um risco, tá bom? E essa partezinha eu uso o próprio cantinho do pincel e dá uma esfumadinha sem chegar até o fim aqui, tá? E aqui também eu não chego até o fim, não. E aqui também eu venho com um pouquinho do meu pitaia e vou esfumando. Nessa beiradinha, dou aquela minha retocada com pitaia, nessa ordem. Primeiro o magenta, depois o pitaia. Agora aqui vai ter uma profundidade, reforço com pitaia, 2 pelinhos no pincel. Estou usando o 10 novamente. Mais um pouquinho. E agora nessa outra parte, essa pedra está por trás também, então aqui vai ter bastante profundidade. Aí eu entro com o pitaia aqui nessa parte, no cantinho do pincel. Dou uma esticadinha. Eu dou uma passadinha. Vou retocar mais um pouquinho aqui. Retocar um pouquinho mais aqui também. Movimento circular. Dá uma sujadinha aqui no finalzinho desse, do outro não, mas desse sim. Agora, meus amores, eu preciso de dar um pouquinho mais de profundidade em alguns cantinhos. E eu vou usar o vinho e esse pincelzinho menor. Aí eu venho com 2 pelinhos. Esse aqui eu acho que é o 4. Aí bem aqui, eu consigo reforçar essa sombra sobre o pitaia.
Não vou exagerar muito, 2 pelinhos, vai sempre com calma, tá? Essa partezinha aqui também eu entro com 2 pelinhos, limpo. Essa partezinha eu também vou colocar um pouquinho, dou uma mescladinha. E nessa parte, sem lavar o pincel, eu vou pegar só mais um pouquinho do meu pitaia, tá bom? Olha só, meus amores, agora a gente vai começar a nossa luz. Para fazer a luz, a gente pode usar o pincel que você se adaptar melhor. Eu vou começar com esse, talvez eu use esse também, os dois são 10, tá? 462 de cabo vermelho e a linha de cabo amarelo tem o 454 e o 456. 454 você já compra aparado na loja. E o 456 é a vassourinha que vocês precisam cortar. Aí, eu vou começar por essa que já está mais sequinha. Você vem no cantinho do pincel e carca com gosto. Olha só, aperta. Agora a mãozinha mais leve, eu venho dando um esfumadinho. Mais um pouquinho. O pincel duro, ele facilita bem para a gente espalhar a tinta. Agora aqui, meus amores, eu também venho dando esse esfumadinho. Vou dar mais um esfumadinho aqui também. Aqui também, acompanhando esse arredondado que tem aqui, né? Quando eu sinto que está sujando o meu pincel de magenta, de pitaia, eu lavo e volto novamente. Essa aqui é uma pintura mais lisa, mais espalhada a tinta, não é como o hibisco que eu fui dando aquelas pinceladinhas, ela é mais esticadinha. Aí agora eu venho para essa, eu vou começar a dar aqui, dando um apertão aqui também. Levanta. E agora, meus amores, eu venho dando uma esfumadinha. E não se preocupe com esses risquinhos, que ele vai dando graça também. Lavo o meu pincel, ele vai sujando, né? Depois eu vou voltar mais aqui. Eu acho que já dá até para eu voltar com mais tinta. Meus amores, não tenham medo de branco, tá? Vai aos pouquinhos colocando, vão comparando. É importante fazer a comparação na foto referência. Olha, como ficou bonitinho esse risquinho aqui. Agora eu venho para essa, meus amores. Essa aqui, eu vou começar aqui no meio, pincelzinho em pezinho, carca bem a mão como se fosse torar o pincel. Dessa forma, eu consigo mesclar, fazer a tinta misturar o branco com o magenta, com o lavanda. Essa partezinha também vai ter um branquinho. Agora eu não estou com a mão tão pesado assim. Aqui eu vou dar mais uma espalhadinha para cá. Não quero marcar daqui não. Nesse meio, né? Assim, mais para a ponta fica bonito, ele mais marcadinho. Olha só. Mais um pouquinho. Mãozinha leve, meus amores. Agora, essa parte, meus amores, eu acho que é interessante pegar um assim, porque ele não abre tanto. Olha como esse é grosso e esse é fino, tá vendo? Aí eu pego meu branquinho e venho aqui nessa bordinha, olha, com a mãozinha mais leve e vou voltar. Olha, volto,
respeito o movimento de vai e volta, respeitando o movimento da própria pétala. Aqui eu vou fazer uma risca. Mais um pouco de branquinho aqui. Aqui quando chega no magenta, eu vou esfumando. Esfuma mais um pouquinho, meus amores. Comprido mais aqui o nosso risquinho. Aqui, meus amores, também vai ter um branquinho nessa parte do magenta. Eu vou usar esse mesmo pincel. A gente vem assim, dá um apertãozinho e vai voltando. Indo e voltando com o pincel, um pezinho, tá? Às vezes a gente precisa voltar retocando o magenta. Vocês que vão ver aí como é que tá ficando o trabalho de vocês, tá bom, meus amores? Dei um apertãozinho aqui nessa parte. Vou dar mais uma esticadinha aqui. Vou dar mais uma esticadinha aqui nessa parte, mais um pouquinho aqui. Aqui nessa partezinha eu vou pegar um pouquinho do lavanda. Agora eu posso vir para esta. Eu venho aqui, meus amores, um apertãozinho e a mãozinha em pé, com o pincel em pé, mão leve, eu venho seguindo. Olha como eu uso só a pontinha do pincel e venho riscando mais um pouquinho. Essa vírgulazinha, meus amores, eu venho com o branquinho do lado de dentro, dou um apertãozinho, levanto. Essa parte aqui, eu vou começar por aqui, ó. Dou um apertãozinho e movimento circular, eu venho esfumando para a esquerda. Aqui em cima, meus amores, eu vou vir com um branquinho aqui por cima, contornando levemente, mais um pouquinho, e venho soltando. E aqui, eu dou só um esfumadinho do outro lado, eu vou pegar um pouquinho também do branco, né? Vou pegar um pouquinho do lavanda junto da misturinha, dou uma esfumadinha, essa partezinha aqui, vou dar mais uma esticadinha pra cá, tá muito redonda ali. Aqui, meus amores, eu também vou fazer uma luz de baixo para cima, tá? Eu venho aqui, olha, dou um apertão e já venho mesclando para cima. Mãozinha, vou dar uma limpadinha, porque quando eu sinto, eu vou analisando o meu pressionamento e quando eu sinto que o branco vai subir demais, aí eu limpo. Agora essa parte, vai ter uma pinceladinha bem aqui. E vou mesclando também. Limpei o paninho, tirei o excesso, não lava, tá? Mas de repente pode lavar, se vocês sentirem que lavando é melhor. Essa beiradinha, meus amores, eu vou pegar uma sujeirinha do meu lavanda que tá aqui no pratinho ainda. Dou mais um retoquezinho aqui, tá? Vou entrar com mais uma besteirinha de branquinho aqui nessa parte, aos pouquinhos. Tá quase. Ah, aqui, olha, falta uma luz no cantinho do pincel, aperto
levanto, dou uma esfumadinha, vou pegar aqui um pincelzinho zero, esse aqui, aquele compridinho, tiro um pouquinho do excesso aqui. E aqui, meus amores, eu vou fazer uma virgulazinha também, só para dar um detalhe. Aqui nessa pontinha também, olha, dar um detalhezinho aqui, tá? Essa partezinha também vou dar um detalhezinho aqui, como se fosse só uma dobrinha. Agora, meus amores, nós vamos fazer as manchinhas. Para fazer as manchinhas, eu vou usar o pitaia, uma gotinha só de água, só uma sujeirinha. E ela vai ter umas manchinhas. Tô achando esse pincel grande para trabalhar esse detalhe. Sabe qual pincel que eu vou pegar, meus amores? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse aqui que é um compridinho. É um mais grossinho. Eu acho que ele vai trabalhar bem aqui. Gostei. Pego mais um pouquinho. Aqui eu também faço alguns. Pego mais um pouquinho. Aqui eu também venho fazendo. Olha, aqui eu vou pegar ele puro, o pitaia, porque eu não estou enxergando. E aqui nessa parte tá mais escuro, vou misturar um pouquinho do vinho com o pitaia. Essa partezinha também vou fazer uma manchinha. Ficou excesso, limpa no pratinho e suaviza. Essa partezinha quase não se nota porque tem muita sombra aqui, né? A gente pode fazer um detalhezinho. Só sujeirinha, tá, meus amores? Vou limpar. Vou passar meu pincelzinho aqui em cima para tirar o excesso. Lembrando que eu não considero isso aqui uma flor realista. O estilo que eu chamo é porcelanizado, tá bom? Mas ela fica linda, né? Fica muito delicada, eu gosto muito. Sabe esse cantinho aqui, meus amores? Aqui, ó. Eu vou entrar com um pouquinho do verde pântano. Sabe aqueles detalhes que bem no final a gente vai fazendo um detalhe ou outro? Vou fazer mais um contornozinho aqui, destacar mais um pouquinho essa beiradinha. Tá quase pronto o nosso lírio. Para os pistelos, meus amores, eu vou começar a fazer uns filetinhos. Para fazer esses filetinhos, eu vou pegar o amarelo limão, um pouquinho do branco. Vou tentar usar esse pincelzinho aqui, que eu acho que ele vai dar bom. E eu pego uma gotinha de água, porque ele vai me ajudar, a água, a aquarela Sil, que ele facilita no deslizar do pincel. Ele é um pouquinho chatinho, meus amores.
Deixa eu ver se minha mão não vai ficar em cima. Ó, eu vou deitar assim um pouquinho, eu acho que vai facilitar para vocês verem. Aí, eu vou puxar mais ou menos daqui, ó, mais ou menos até aqui. Passo novamente o pincel. Aí, espero que minha mão não ficou em cima. Aqui eu vou puxar, aqui do ladinho eu vou puxar mais um. Não aperta muito o pincel, meus amores, senão ele engrossa demais, tá? Vou retocar um pouquinho mais. E vou fazer mais dois aqui. Vem mais ou menos até aqui. Mais um pouquinho. E vou puxar mais umzinho bem aqui do lado. Eu acho que eles têm uns 5 ou 6 pistelos, só que eu faço só 4 para não empistear aqui, fica carregado demais, mas eu vou fazer 5. Aí faz de conta que tem uns por ali pelo meio, sabe? Aí eu vou pegar o meu verde oliva, também vou trabalhar uma gotinha, hidrato o pincel. Aí o que eu vou fazer, meus amores? Aqui ele ainda está sem destaque, certo? Aí aqui, olha, eu dou uma encupridazinha aqui, ó. Eu puxo mais um pouquinho, direção aqui. Vou deixar mais compridinho um pouquinho. Aí esse aqui eu também vou só no comecinho, tá vendo? Aí esse vai começar aqui. Não aperta a mão. Aí esse aqui não precisa. Aí eu vou pegar o cerâmica e com esse pincelzinho aqui, pode ser com aquele zerinho também, um assim, meus amores, também dá. Vou fazer com esse da Condor 409. Pegar o cerâmica e vou fazer como se fosse uma vírgula, uma gotinha de água. Aí, meus amores, bem aqui, eu faço essa vírgula assim, olha, como se fosse um feijãozinho. Dá um apertãozinho e puxa. Uma vírgula grossinha, né? Com cerâmica. Aí, meus amores, para dar a entender, vou dar a entender que aqui tem uma outra. Aí eu ponho mais um aqui. Faço de conta que tem mais. Aí aqui no final desse tem uma mesmo, né? Olha. E faço mais uma bem aqui. Ah, por que não fazer aqui? Eu quero aqui. Aí, meus amores, eu pego meu amarelo limão na pontinha purinho, dou um toquezinho em cima, uma virgulazinha assim, olha. Quando secar, vocês podem dar uma leve retocadinha, tá?
Esses pistilhozinho aqui, meus amores, eu vou dar mais uma puxadinha com esse pincelzinho para baixo, bem fraquinho. De repente, se no de vocês não ficar destacado esse pezinho, vocês podem escurecendo aos pouquinho aqui, tá bom, meus amores? Meus amores, eu poderia fazer umas folhinhas aqui, assim, só que eu não vou fazer, porque como a gente fez esse fundo aqui interessante, né? Olha como ele ficou lindo. Então, eu vou deixar o lírio assim mesmo. Mas daria para fazer uma besteirinha de repente. Embaixo daria para fazer uns mosquitinhos assim, olha. Só um estufinho. E um aqui também. Aí agora a gente pega aquele pincelzinho compridinho e pode fazer um risquinho assim. Aí já dá mais um charme. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. Compartilhar, curtir, hypar vídeo. E toca o sininho também, tá bom? Para quando eu aparecer com nova aula, vocês receberem aí a notificação, tá bom? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E pinte e me marque.